Então, Pode. então, como é que a gente vai proceder hoje? Primeiro, deixa eu falar com vocês sobre o último conteúdo. Vocês sabem que a gente está estudando probabilidade desde o início do ano, né? A gente começou com noção simples, fatorial, depois a gente foi para permutação, aí a gente começou a entender o cálculo de probabilidade, mas veio essa pandemia, e aí vocês acabaram que por conta própria, estudando arranjo simples, combinação simples, mas eu consegui fazer uma aula aqui sobre o assunto, consegui relembrar para alguns. E com essa nossa dinâmica, faltou ainda explorar com vocês probabilidade condicional. Foi isso que faltou. De todos os conteúdos, explorar a probabilidade condicional. Mas o que eu vim pensando? Caramba, né? Eu sei que alguns de vocês apresentam as dúvidas no privado, tem dias que eu estou com acesso mais rápido, eu respondo logo, tem dias que eu demoro. Mas aí eu fiquei pensando, a gente já está no mês de junho, indo para julho. Eu pensei, eu vou deixar para tirar as dúvidas sobre probabilidade, né? Que tem até alguém para responder, eu acho que a Gabi tem alguma dúvida ainda para tirar aí que me mandaram no privado ou lá na plataforma e vou introduzir um conteúdo novo, porque senão, quando que a gente começa? Então, hoje eu vou começar o conteúdo do segundo bimestre com vocês. Mas, professora, a nossa nota do primeiro bimestre, a nossa nota do primeiro bimestre, ela vai ser em cima de todos os exercícios que vocês vêm fazendo nessa plataforma desde que começou, né? Então, eu tenho baixado essas atividades, eu tenho guardado essas atividades na pasta. Ah, mas eu vi que aquela atividade a senhora não corrigiu, não deu devolutiva. Saibam que eu estou baixando uma por uma, portanto, eu sei quem está fazendo e quem não está fazendo. Se por algum acaso, se por alguma razão, algum de vocês tenha interesse de atualizar mais alguma, ainda dá tempo. Pode fazer lá, insere, que eu vou entender que mesmo com atraso, o aluno teve o esforço de correr atrás, para correr atrás. Então, eu vou colocar aqui para vocês, eu vou tentar apresentar um vídeo para vocês, porque agora a gente vai começar a introduzir um conteúdo chamado números complexos. Porque até o momento a gente vem estudando probabilidade. No ano passado vocês viram vários conteúdos também, mas todos os conteúdos eles estão dentro do conjunto dos números reais. Agora não, agora a gente vai apresentar para vocês um conjunto novo, que é o conjunto dos números complexos, que é um conjunto que ele finalmente, a gente vai ter uma noção daquela pergunta que vocês provavelmente faziam para muitos professores. Exemplo: qual é a raiz quadrada de menos 25? Porque a raiz quadrada de 25, todo mundo sabe que é 5, porque 5 vezes 5, 25. Lembram disso, gente? Aham. Aí, quando chegava a hora de calcular a raiz quadrada de um número negativo, o professor dizia assim: não é possível calcular a raiz quadrada de um número negativo dentro dos números reais. Por essa razão, os números complexos surgiram, porque a gente começa a trabalhar com números imaginários e esses números imaginários vão ajudar a gente nesse tipo de compreensão, nesse tipo de raciocínio, que é, por exemplo, como calcular a raiz quadrada de menos 25, tá? Bem-vinda, Amanda, bom dia. Então, Amanda, tá me ouvindo? Professora, bom dia, tô sim. Ih, gosto muito disso, acordei você também. Então, vou seguir aqui, tá, Amanda? Que é um conteúdo novo, tá?
Então, eu vou apresentar para vocês. Depois me dão um ok aqui para ver se vocês estão assistindo. Deixa eu compartilhar a tela aqui, que eu vou ver se eu consigo botar um vídeo, mas não é o vídeo todo, é uma parte dele. Vocês estão visualizando a imagem aí do vídeo? Sim. Sim, então vou Sim. colocar aqui. Presta bastante atenção nesse vídeo. E hoje vamos contar um pouco da história dos números complexos. Vocês estão Assuntos ouvindo? introduzidos no último ano do ensino Sim. médio e que é de fundamental importância para a física, especialmente para a mecânica quântica. O homem criou os números para poder contar quantidades. Quantidades de pessoas, de animais, quantidade de alimento. O homem passou a querer contar tudo à sua volta. E com isso ele criou o primeiro conjunto numérico, o conjunto dos números naturais, incluindo o zero, que representa o nada, o vazio. Com a aquisição do comércio, o ser humano também queria ser capaz de contabilizar dívidas. Criou-se assim a versão negativa dos números naturais, expandindo o conjunto que agora é denominado de números inteiros. Os números inteiros é o que chamamos de anel, um conjunto munido de duas operações, soma e produto, além da comutatividade. Mais tarde, a humanidade descobriu uma outra operação, a divisão. Poderíamos dividir números inteiros por outros números inteiros. E o conjunto formado pelas divisões entre números inteiros foi chamado de racionais. Os números racionais é considerado um corpo, isto é, possui as mesmas propriedades do anel, mais a existência de um inverso multiplicativo. Os gregos da escola pitagórica achavam que os números racionais eram um conjunto máximo de números. Toda a natureza podia ser descrita. Estou dando uma pausa aqui para fazer um comentário com vocês. Primeiro no vídeo, ele falou dos números naturais, incluindo o zero. Depois, ele falou de um conjunto que a gente aprende no sétimo ano, que é o Z, que é o conjunto dos inteiros. Só um minutinho aqui, só para que eu quero mostrar uma imagem para vocês. Esse conjunto dos inteiros, tá aqui, quer ver? Aqui, ó. Vocês estão vendo aqui, não estão? Quem são esses números inteiros? São os naturais, os positivos, tá vendo aqui, ó? 1, 2, 3, 4, infinitamente. O zero e os opostos dos positivos. Opostos de 1, menos 1. Opostos de 2, menos 2. Opostos de 3. Então, esses são números inteiros. E o nome já diz. Inteiro quer dizer que o número não é fracionário. Ele não tem vírgula, ele não tem fração. Tranquilo, gente? Uhum. Isso aqui não é conteúdo novo. É para que a gente chegue no conteúdo novo. E aí, depois, aqui no vídeo, ele começa a falar para a gente dos números racionais. Eu só estou tentando trazer para uma linguagem mais simples. O que é um número racional? Que ele é representado pela letra Q. O número racional é todo número que pode ser escrito sob a forma de uma fração. Eu vou dar um exemplo. 25 centavos. Quando eu penso em 25 centavos, eu penso em 0,25. Não é isso? Sim. 0,25 é a mesma coisa que um quarto, como está aqui no vídeo. Porque se eu dividir 1 para 4, vai dar 0,25. Viu só? 0,25 pode ser transformado numa fração. Que fração é essa? Um quarto. Agora pensa comigo. Imaginem vocês o número 5. O número 5 pode virar uma fração? Pode. Pode. Por exemplo, se eu colocar 10 sobre 2, 10 em cima, 2 embaixo, não é uma fração? 10 meios? Quando eu divido 10 por 2, não vai dar 5?
Viu como que o número 5 se transformou numa fração? Então, o que que é um número racional? É todo número que pode ser transformado numa fração. Eu só queria tornar mais simples a explicação que está aqui, ok, gente? Uhum. Aí, deixa eu seguir aqui. Estavam enganados. Existiam números chamados de irracionais, dízimas infinitas que não podiam ser representadas por nenhuma divisão de inteiros, como o número π. Então, expandiram os números para o conjunto dos números reais. O conjunto dos números reais é um corpo infinito que é ainda maior que o corpo dos números racionais. Engloba todos os conjuntos anteriores. Com ele, os matemáticos estavam bem. Todas as equações, os matemáticos estavam bem. Olha só, gente. Eu não sei se vocês estão conseguindo visualizar aqui. Tem aqui. O primeiro, estão vendo aqui na bolinha verde? Aham. A bolinha verde é um conjunto. É o conjunto dos números naturais, como eu falei anteriormente. Aprende ele desde criança. Zero, um, dois, três, enfim. Os naturais estão dentro do Z, que é o outro conjunto que a gente já viu. O Z é o conjunto dos números inteiros, que pega todos os naturais mais os seus opostos. Um e menos um, 2 e menos 2, 3 e menos 3, enfim. E o zero. O que são os racionais? Quem são os racionais? Todo número que pode ser escrito sob a forma de uma fração, incluindo as dízimas periódicas, tá? Vou dar um exemplo. 1 sobre 3 é uma fração. Quando eu divido 1 por 3, vai dar uma dízima periódica, 0,333333. É um número infinito. Porém, é periódico. Quando é dízima periódica, é racional. Mas, Adriana, e se for uma dízima não periódica, como o π, por exemplo, como o resultado da raiz de 5? Se vocês forem na calculadora e colocarem para desenvolver o resultado da raiz de 5, a calculadora, como não tem mais casas decimais, ela vai limitar ali. Mas, na verdade, a raiz quadrada de 5 não é número racional, porque é uma raiz que não tem fim. É uma dízima não periódica. É 2,2345, não tem fim. Então, não é racional. É o quê? I. O izinho significa número irracional. Então, quem quiser anotar aí, para não lembrar, para não esquecer, porque às vezes a gente, ou depois assistir essa aula de novo, e quiser colocar essas observações, que são conteúdos anteriores, mas são pré-requisitos, naturais, inteiros, que é o Z, racionais, que é representado pela letra Q, e irracionais, que é representado pela letra I. Quem são os irracionais? São aqueles que não têm relação nenhuma com esses três, porque eles são apenas as raízes que não têm o resultado exato. Quando eu penso, qual é o resultado da raiz quadrada de 36? É exato. Qual é o resultado da raiz quadrada de 36? Fala para mim. E 36? 6? 6. Então, aí a gente acaba refletindo. Então, a raiz de 36 é racional ou é irracional? Racional, porque tem resultado exato. Mas eu pergunto para vocês como está aqui, ó. Raiz de 2. Se vocês forem calcular a raiz de 2, não é exato. É uma dízima não periódica. Vai dar 1,43, não tem fim. Então, a raiz de 2, ela não se classifica como racional. Ela é o quê? É racional. Irracional. Só estou relembrando um pouco. Então, agora lembrando que todo número que é natural é inteiro e todo número que é inteiro é racional, tá? Isso vale de dentro para fora. Então, quando você pensa no número natural, 2,
Ele também é inteiro, Adriana? É, ele é inteiro 2. Ele também é racional? Ele pode virar fração? Pode. Se você fizer, por exemplo, 6/3, 6 dividido para 3 não dá 2? Então. Mas ele não tem nada a ver com o irracional. Então, o irracional é o conjunto que não tem relação nenhuma com esses três. Beleza. Seguindo aqui. Engloba todos os conjuntos anteriores. Com ele, os matemáticos estavam bem. Todas as equações da época eram satisfeitas e todas as grandezas físicas podiam ser medidas por números reais. Porém, na Idade Moderna, se percebeu que existem equações que não possuem solução real. Aqui, gente, ó. Chegava no final da equação, chegava lá para calcular raiz quadrada de -1. Aí o professor respondia: não tem como calcular raiz quadrada de número negativo dentro dos reais. Era isso que acontecia. Algumas equações algébricas resultam em raízes de números negativos. Qual a solução, então? Expandir novamente o conjunto e definir uma unidade chamada de unidade imaginária, que é a raiz de -1. Tal número é chamado de número complexo. A matemática é uma linguagem, logo você tem a liberdade de criar novas palavras nessa linguagem, desde que não contradigam as regras existentes, e dê para se formar frases com elas. E adicionar a unidade imaginária I não contradiz nenhum axioma ou teorema matemático. O conjunto dos números complexos também é um corpo, e é um corpo algebricamente fechado. E agora sim, todas as equações algébricas de grau n possuem solução no conjunto dos números complexos. Esse é o teorema fundamental da álgebra, um dos teoremas mais importantes da matemática elementar, que diz que toda equação algébrica tem ao menos uma solução no corpo dos números complexos. Muitas vezes, a solução de uma equação algébrica é um número complexo. Então, agora vamos definir a álgebra dos números complexos. Os números complexos são compostos por dois termos, um real e um imaginário. A parte imaginária é o produto entre um número real e a unidade imaginária de complexos. Os números complexos, às vezes, a solução de uma equação. Deixa eu só mostrar uma coisa para vocês. Vocês viram aqui o que ele fez. Quem é raiz quadrada de -1? A partir de hoje, quando a gente for desenvolver no conteúdo um cálculo que tenha a raiz de -1, a gente vai lembrar que a raiz quadrada de -1 é considerada como a letrinha I, que significa uma unidade imaginária. Então, vejam, os matemáticos criaram uma unidade imaginária para que nós chegássemos à solução de algumas equações que não tinha como ser possível nos reais. Não esqueçam mais. E, a partir de agora, vale raiz quadrada de -1, tá? Vou avançar aqui, mas é só para a gente pegar alguns pontos que são importantes. Os números complexos são compostos por dois termos, um real e um imaginário. A parte imaginária é o produto entre um número real e a unidade imaginária i. O chamado conjugado de um número complexo é o número complexo, mas com a parte imaginária com sinal trocado. Se z for a mais bi, então z conjugado será a menos bi. Olha só, gente. Então, o número complexo, ele sempre vai ter, presta bem atenção, a parte real. O que é uma parte real? Esse A está aqui para representar o quê? Um número real qualquer. 2, 5, 1/2, 3/4, não importa. Então, todo número complexo ele vai ter a parte real e a sua parte imaginária, que é um número acompanhado da letrinha I. Lembrando lá atrás que o I significa raiz quadrada de... Quem prestou atenção? -1. Isso, beleza.
E o que que ele chama de conjugado? Conjugado é você pegar o mesmo número que eu estou dando a você, que é um número complexo, e inverter o sinal da parte imaginária. A parte imaginária aqui era mais BI, agora passou a ser o quê? Menos BI. Podemos então definir as 4 operações básicas: soma, subtração, multiplicação e divisão. Calma, não infartem. Olha só, a gente agora vai aprender a desenvolver operações com números complexos. Mas isso não é rápido, não é de hoje para amanhã que a gente aprende, é treinando. Só que hoje eu vou ensinar para vocês como que a gente calcula a soma e a subtração. Esquece produto e divisão por enquanto. Primeiro eu vou partir com vocês para soma e subtração. Esse vídeo eu não vou colocar todo. Queria que chegássemos aqui para a gente ter essa noção inicial. Aí, quem continua na aula? Tainá, Gabi e Larissa. Quem que saiu, gente? Amanda. O que que houve? Será que é a internet? Não sei. Pois é. Aí eu vou compartilhar com vocês aqui um exercício. Um exercício não, um conteúdo que eu vou colocar daqui a pouco na plataforma sobre o que a gente está vendo aqui, que é os números complexos. Para começar, a gente tem que. Você vai falar assim para mim, professora, mas eu não vou conseguir decorar isso tudo, é muita coisa. Com certeza. A gente está fazendo uma introdução. Melhorou para vocês? O quê? Entender isso aí? Não, o que eu estou apresentando na tela agora. Ah, tá, sim. Sim. Tá dando para ver? Tá vendo bem? Uhum. Uhum. Então, como foi apresentado lá no vídeo, os números complexos, eles são compostos por uma parte real, que é um número que a gente já conhece, e mais uma parte imaginária. Lembrando que essa parte imaginária, ela vem acompanhada pela letrinha I. A letrinha I significa imaginária, tá? Então, quais são as operações que a gente pode definir? Quando eu penso na igualdade dos complexos, é assim que a gente faz, ó. Preste atenção. A vai ser igual a C. E B vai ser igual a D. Professora, mas eu vou usar isso aqui em quê? Mas na frente vocês verão. Mas eu preciso que vocês entendam como que se monta uma igualdade. Primeiro igual ao primeiro, segundo igual a segundo. Viram isso, gente? Uhum. Tá? Na adição, o nome já diz. Você vai juntar tudo, né? A mais B mais C mais D. E a multiplicação eu vou mostrar mais adiante. Mas aqui, oh meu Deus, eu vou retomar aqui um pouquinho lá do vídeo. O que que é uma unidade imaginária? Aí a gente já começa a trazer significados para vocês. Agora há pouco, vocês viram que a letra I significa que valor? Vou até colocar aqui, ó. Ó, lá do vídeo. Quando eu penso na letra I, eu queria botar o I minúsculo. Quando eu penso na letra I, ué, cadê a equação daqui, gente? Peraí. Inserir equação. Cadê a equação daqui? Cadê? O que está desativado? Deixa eu voltar aqui. Mas tudo
bem. Quando eu penso na letra I, eu penso, não quer aparecer por nada aqui para eu inserir a equação, mas não tem problema não. Quando eu penso na letra I, deixa eu ver se eu consigo botar um Vzinho aqui. Eu penso na raiz quadrada de -1. Isso aqui é uma raiz, tá, gente? Vou até colocar aqui um símbolozinho para ajudar. Dá para ter uma ideia. Quando eu penso no I, eu penso na raiz quadrada de -1. Mas quando eu penso em I vezes I, eu estou pensando em uma potência. I vezes I significa I ao quadrado. Quando vocês fazem x vezes x, não é x ao quadrado? I vezes I é quanto? I ao quadrado. Né? Então, vou até colocar. Oi? Não seria raiz vezes raiz? Não, não, não. O I sozinho é a raiz quadrada de -1. Guarda isso, combinado? O I Uhum. sozinho. Agora a gente vai dar uma pausa nesse I sozinho, para não confundir. Quem é o I multiplicado por ele mesmo? O I multiplicado por ele mesmo é I ao quadrado. Tá legal? Aham. I Só quando ele multiplicado estiver por ele sozinho, mesmo. então, que ele vai ser a raiz de 1. Isso, até porque depois eu vou mostrar para vocês. Raiz de 1 não, raiz de -1, tá? Uhum. Depois eu vou mostrar para vocês. Se I é raiz de -1, significa que a raiz de -1 vezes raiz de -1, né? Aí eu vou, em outro momento, ofertar a vocês essa demonstração para não confundir agora. Eu prefiro que nesse primeiro instante vocês coloquem na cabeça de vocês que I ao quadrado é a mesma coisa. Deixa eu até aumentar aqui. I ao quadrado é a mesma coisa que -1. Ok, gente? Uhum. Beleza. Tanto que eu repeti aqui embaixo. Assim, I é a raiz quadrada de -1. Tudo bem, isso aqui a gente vai usar para substituir apenas, já já. O que que é uma forma algébrica? Como eu já falei para vocês, é entender que o número Z, que é um número complexo, ele tem a parte real e a parte imaginária. A parte real pode ser X, o Azinho, como eu já mostrei no vídeo, e a parte imaginária é quem vem acompanhado da letra I. Isso aqui vocês entenderam, né, gente? Que todo número complexo tem a parte real e a parte imaginária. Alguma dúvida nesse pedacinho aqui? Não. Beleza. O conjugado eu também já falei para vocês. Se eu tenho A mais BI, o conjugado vai ser A menos BI. Na verdade, a gente só trocou o sinal da operação dos elementos, tá vendo? Ó? Era A mais BI, virou o quê? A menos BI. Toda vez que eu pedir, calcule o conjugado. Então, se for assim, mais 7i vai virar o quê? Menos 7i. Mais 10i vai virar o quê? Menos 10i. Entenderam o que que é conjugado de um número complexo? Uhum. Então, conjugado é quando você coloca para subtrair. Não, é quando você inverte o sinal. Se é mais, vira menos, se é menos, vira mais. Ah, entendi. Tá bom? Uhum. Aí, mas de quem que a gente inverte o sinal? Da parte imaginária. Tanto que aqui era BI positivo, depois virou BI negativo, tá? Uhum. E a igualdade entre os complexos? Bom, sendo dois números complexos, isso a gente já viu, eu já mostrei para vocês, né? Por exemplo, A mais BI é igual a C mais DI. A que conclusão a gente chega? Que A é igual a C, primeiro igual ao primeiro, lembra que eu falei isso para vocês? Primeiro igual ao primeiro, e o BI vai ser igual ao DI. Então, esse B que está aqui na frente vai ser igual a quanto? Ao D que está aqui.
Então, A é igual a C e B é igual a D. Então, vai ter no vídeo a explicação, vai ter nesse documento que eu vou colocar lá na plataforma. Vocês só vão entender isso na conta. E aí vem as operações. A gente vai começar essa matéria com as operações, porque vocês vão ganhar segurança e vocês vão ter certeza de que vocês estão aprendendo isso, tá? Por exemplo, eu coloco aqui para vocês assim: operações com números complexos. Com os números complexos, é possível realizar as operações de adição, subtração, multiplicação e divisão. Confiram. Aí eu coloquei aqui, adição. Z1 mais Z2, tá? Aí vocês vão falar assim para mim, professora, quem é Z1? Quem é Z2, né? Explica isso pra gente. Z1, vamos pensar assim para ficar mais fácil para vocês. Vamos chamar o Z1 de 2 mais 3i. E vamos chamar o Z2 de menos 4 mais 5i. Então, eu estou somando dois números complexos. 2 mais 3i. Quem é a parte real aqui, gente? Fala para mim. Nesse número complexo aqui dentro do parêntese, quem é a parte real? 2 e o 4. Isso. E qual é a parte imaginária? O 3 e o 5. 3i, né? 3i. É. Então, ó, nesse primeiro... Vou até botar numa cor aqui para vocês me ajudarem. Ó. Nesse primeiro número complexo aqui, a parte real é 2, a parte imaginária é 3i. Nesse segundo número complexo aqui, qual é a parte real e qual é a parte imaginária? 4. Menos 4 é a parte real e a parte imaginária? 5i, eu acho. 5i. É isso aí, gente. E o que eu falei para vocês? A gente vai somar real com real. Lembra da igualdade? Real com real, imaginário com imaginário. Como assim, professor? Fácil. Qual é a parte real? Não é 2? Qual é a parte real? Não é menos 4? Então, eu vou mudar aqui. Ó, o que a gente vai fazer? O 2, eu vou juntar ele. O 2, eu vou juntar ele com menos 4. Porque é real com real, ok, gente? Quanto é 2 menos 4? Eu tenho 2, tiro 4, qual é meu saldo? Menos 2. Menos 2, tá aqui já, tá vendo? Uhum. Aí lembra quando a gente fazia conta com x? Por exemplo, eu tenho 5x mais 2x dava quanto? 5x com 2x. 5x, 7x. 7x. Então, quando vocês calcularem a soma do imaginário, 3i mais 5i vai dar quantos i's? 8i. 8i. Viu? Fiz uma soma de dois números complexos. Lembrando que eu tenho que juntar real com real, imaginário com imaginário. Mas, professora, eu tenho que fazer tudo isso aqui ou eu posso ir direto para a resposta? Pode ir direto para a resposta. Só que aqui eu mostrei a vocês que eu juntei o 2 com menos 4, tá vendo? E o 3 com 5, do imaginário. Normalmente, a gente vai botar esse i no final. Eu não sei porque que eu botei antes, mas tudo bem. Qual é a dúvida aqui nessa soma? Podem me perguntar. Até agora não. Dá pra E entender. as outras meninas? Tainá, tá com dúvida? Pra mim tá tranquilo até agora. Tá tranquilo? Beleza. E aí, sobre a subtração, né? Sobre essa subtração. É a mesma coisa. Só que eu tenho que lembrar que a subtração tem um menos, não tem, gente? Uhum. Por ter esse menos no meio, por ter esse menos aqui no meio, a gente vai pensar assim, ó. 4 tira 2 é fácil. Quanto é 4 tira 2? 2. 2.
Depois você vai fazer. Deixa eu tentar digitar aqui embaixo. Ai. Beleza, 4 tira 2 deu 2. Agora eu vou fazer que conta com o imaginário. Fala pra mim. Eu vou fazer menos 5i, não é isso? Uhum. Não são esses dois, ó. Vou lembrar vocês, ó. Esse com esse. Não é isso, gente? Uhum. Uhum. Imaginário com imaginário, beleza. Menos 5i. Só que aqui, embora tenha mais i, qual é o sinal da conta principal? Soma. Gente, olha só. Aqui Né? em cima eu ensinei a adição, não foi? O sinal do meio Uhum. era mais. Agora a gente está trabalhando com o quê? Subtração. O Subtração. sinal do meio é o quê? Menos, não é isso? Uhum. Uhum. Então, menos 5i menos. Qual é o número imaginário que vocês estão vendo aqui destacado? Que eu acabei de destacar. Fala para mim. E. Mais i, não é isso? Então, na verdade, o que a Uhum. gente tem é isso aqui, olha. Vê se vocês concordam, vou até aumentar. Estão vendo? Menos 5i mais i. Uhum. Quando é menos, a gente muda o sinal, lembra disso? Uhum. O Uhum. mais i vai passar a ser o quê? Menos i. Porque o que que significa um menos antes do parênteses? Significa o oposto do número. Então, ao invés de fazer menos 5i mais i, vai ser menos 5i, vai ser menos 5i menos i. Quanto é menos 5i com menos i? Quem deve 4? 5? Vamos lá. Tem número na frente do i, gente? Tem. Não. Quando na frente do Não, do outro. x. Isso. Quando não tem número na frente do x, vocês diziam para mim que tinha quanto antes do x? 1. 1. Então, se não tem número na frente do i, quanto que tem aqui na frente? 1. 1. Mesmo que a gente não tá vendo, mas aqui tem 1. Então, quanto é menos 5 menos 1? Menos Menos 6. 6. Menos 6 o quê? E. I. Se fosse menos 5x com menos x, daria menos 6x. Menos 5i com menos i dá o quê? Menos 6i. O que eu estou fazendo com vocês não é novo, embora seja um conteúdo novo. Isso aqui é subtração de número inteiro. É entender a regra de sinais. Então, professora, quando tiver um menos, eu vou inverter o sinal de quem está dentro. Vai. Talvez vocês estejam pensando aqui. Mas o 4 menos 2 não foi direto? Foi, porque o 2 que está aqui dentro é um número positivo ou negativo? Fala para mim, o que está aqui dentro. Esse 2 aqui, ele é positivo ou negativo? Positivo. Positivo. Só que ele passou a ser o quê? Negativo. Negativo, porque não tem um menos aqui. Menos com mais vira o quê? Menos. Por isso que eu fiz 4 tira 2 deu 2. E menos 5i com menos i deu menos 6i. Professora, não entendi. Explique isso pra gente. Olha aqui, vamos fazer juntos. Considerando os seguintes números complexos, calcule a soma. Então vamos lá. Me ajuda aqui. Eu vou ter que juntar Z1, Z1 com Z2. Na verdade, tem o Z3 também, não é isso? Z1, que vale 10 mais 2i, Z2, que vale 5 menos 3i, e o Z3, que vale menos 9 mais 5i. Todo mundo está visualizando esses três números complexos? Sim. Então, tem que juntar Z1 mais Z2 mais
mais Z3. Para vocês entenderem que mais tarde eu vou botar um exercício parecido lá para vocês fazerem, tá, gente? Claro que vocês não vão fazer de qualquer jeito. Primeiro, a gente faz a soma dos dois primeiros. Vamos juntar primeiro o Z1 com o Z2. Quem é Z1? Fala para mim, gente. Quem é Z1? 10 Vamos fazer. menos 2. Isso. Então, peraí. Perfeito. Z1 vale 10 mais 2i. Então, eu tenho 10 mais 2i. Não é isso? Qual é o sinal da conta? Positivo. Positivo, gente. Não é soma? Não é o que está escrito aqui? Mais. Qual o valor de Z2? Fala para mim, qual o valor de Z2? 5 menos 3i. 5 menos 3i. Beleza. Então, o que a gente vai fazer aqui? Como vocês já sabem, dá para fazer direto. O 10, que é a parte real do Z1, vai juntar com o quê, gente? A parte real do Isso. Então, o 10 vai ser somado com o 5. Podemos fazer direto esse, que vocês vão ter mais facilidade. 10 mais 5 dá quanto? 15, não é isso? 15. Agora eu tenho que juntar, então olha só, primeiro, o que eu fiz primeiro? Eu juntei 10 mais 5. Depois, o que a gente fez depois? Vou calcular 2i mais... Quanto que é o outro imaginário do Z2? Muito bem, menos 3i. Como é menos, eu vou botar entre parênteses, tá, gente? Menos 3i. O real com real é fácil. 10 mais 5 deu quanto? 15. Já tá aqui. E o imaginário com o imaginário? Quanto que é 2i? Esse mais com menos aqui vai dar quanto? Fala para mim. Mais com menos? Olha só, gente. O 3i não é negativo? Então, o negativo vai prevalecer, porque, embora a conta seja positiva, um sinal positivo com um negativo continua sendo o quê? Negativo, não é isso? Então, vai ficar 2i menos o quê? 3i. Por quê? Porque, embora seja uma soma, a soma não tem a capacidade de mudar o sinal de quem vem depois. Se fosse um menos aqui no meio, mudaria, mas como é mais, não muda, né, gente? E quanto que é 2i menos 3i? Eu tenho R$ 2, tiro R$ 3. Quanto que eu tenho? Positivo ou negativo? Não? Você Positivo. tem R$ 2 no banco. Você vai lá e tira 3. Seu saldo fica positivo ou negativo? Negativo. Ah, então. Ah, Negativo. negativo. Negativo de 1, né? R$ 1. Nesse caso, 1i. Como é 1i, eu não preciso botar o 1. Bota direto o quê? I. Então, aqui, ó, deu 15 nos reais. E deu menos i nos imaginários. Tá vendo? Então, qual é a resposta de Z1 mais Z2? 15 menos o quê, gente? I. Ó, Z1 mais Z2 mais Z2 é igual a 15 menos i. Tá pronta a conta, gente? Não, porque ainda tem que fazer com Z3. Muito bem, ele manda pegar o resultado e juntar com o Z3. Aí a gente vem aqui embaixo. Professora, mas e se eu quisesse fazer direto, assim, ó? 10 mais 5, 15. 15 menos 9, poderia? Poderia. Se vocês têm certeza que não vão errar o sinal, fiquem à vontade. Por exemplo, 2i menos 3i menos i.
Menos i mais 5i, 4i. Tem gente que tem essa facilidade, não tem problema nenhum. Mas eu estou preferindo mostrar para vocês. Agora, eu vou pegar esse 15 menos i aqui e vou juntar com o quê? O Z3. Então, assim, como é que fica isso? Quem é o Z3? Aí vai ficar, vamos botar bonitinho. 15 menos i, que é o Z1 mais Z2, mais o Z3. Z3, ele é menos 9, vai para mim, mais 5i. Então, essa é a conta final que a gente vai fazer agora. Tá vendo? 15 menos i, que é o resultado do Z1 mais Z2, mais o Z3. Vamos fazer, gente? Vamos embora. Quanto que é real com real? Quanto que é 15 mais menos 9? 15 com menos 9 dá quanto? Quem pode me dizer? Oi? 6. 15 menos 9, 6. Tranquilo, já descobriu a parte real. Agora vamos na imaginária. Quanto que é menos i mais 5i? Pensa no saldo bancário que ajuda vocês. Menos i é menos 1i. Quando não tem número aqui é 1, lembra disso? Menos 1 no banco. Você deve 1. Deposita 5, qual é teu saldo? Você pagou 1 que você devia e ainda está sobrando quanto? 4. 4. Então, aqui, ó, mais 4i. Pronto, gente. Está o resultado principal. Z1 mais Z2 mais Z3 é igual a 6 mais 4i. Entenderam assim? Mas a gente vai ter que resolver? Não, ainda não. A gente tem que aprender a operar esses números por enquanto, tá bom? A juntar parte real com parte real, parte imaginária com parte imaginária. Sobre a sua pergunta, vai ter um momento, sim, que a gente vai sair lá do resultado daquela raiz que não tinha resposta. Que agora vai ter. Como a gente já viu, que a raiz quadrada de menos 1 significa i, não é isso? Então, mais para frente a gente vai fazer esse trabalho. Agora não. Agora eu preciso que vocês entendam a somar e subtrair os números complexos. Tá bom assim? Tá bom. Beleza. Então, assim, a segunda questão, ela é na mesma linha. Só que ao invés de vocês somarem, vocês vão fazer o quê? Subtrair. Subtrair. Vai fazer a mesma coisa. Vai pegar o Z1 menos o Z2. Lembrando que vai ficar parecido com aquele exemplo, que tem um menos antes. Ok, gente? Quando tem menos antes, tem que mudar o sinal. E a mesma coisa aqui, nessas 4. Tá? Ó, o que que eu vou fazer com vocês? Na hora de postar esse material na plataforma, eu vou separar. Esse exercício vai entrar lá separado da explicação. Combinado assim? Porque aí fica mais fácil para gente. Vocês vão entrar fazer o exercício, eu vou dar um prazo para entrega desse exercício aqui até semana que vem, até terça-feira que vem, que é pouquinho. Então, assim, não tem um porquê vocês vão poder olhar a aula, assistir a aula de novo, vão poder olhar o material do vídeo, olhar o meu vídeo, enfim. E esse aqui é a mesma coisa, real com real, imaginário com imaginário. Tá legal, gente? Quando chega aqui embaixo, eu meio que já resolvi para vocês entenderem como tem que fazer. Olha, escreva os simétricos dos seguintes números complexos. Eu já botei a resposta, mas quando eu colocar na plataforma, eu vou botar alguns exercícios a mais para vocês fazerem aqui dentro. Então, vejam. Qual é o simétrico? Aí a gente... Professora, mas você está falando conjugado ou simétrico? Eu ainda não estou no conjugado, eu estou no simétrico, tá bom? Quando for simétrico, tem que mudar o sinal do real e do imaginário. Quando for conjugado, a gente só vai mudar o imaginário. Então, vamos ver aqui. Qual é o simétrico de 3?
Menos 3. Qual é o simétrico de 4i? Menos 4i. Simétrico é a mesma coisa que oposto, tá bom, gente? E qual é o simétrico de menos 3? Mais 3. Qual é o simétrico de mais i? Menos i. Mas, professora, embaixo você está pedindo conjugado. Aí sim, no conjugado, vocês só vão mudar o sinal da parte imaginária. Se é mais 4i, vira menos 4i. Se é menos i, vira o quê? Mais i. Entenderam isso? Se for simétrico, muda o sinal de todo mundo. Aí aqui está assim, o número é multiplicado por menos 1. Acaba confundindo vocês. Qual é a ideia? Se for pedir simétrico, muda o sinal dos dois, tanto da parte real quanto da parte imaginária. Se for pedir conjugado, vocês só vão mudar o sinal da parte o quê? Se for isso, da parte com i, que é a parte imaginária. Então, gente, assim, vamos lá. Larissa, que está aí, Gabi, o pessoal que vai assistir depois. Só para a gente se organizar. Essa foi uma introdução ao conteúdo de números complexos, tá? O conteúdo, a gente está no começo. A gente tem muito o que aprender ainda. Mas o exercício que vai para a plataforma essa semana é um exercício sobre soma e subtração, ou conjugado do número complexo, como já ensinei para vocês aqui, tá? Então, assim, a gente vai. Eu vou mais tarde colocar um exercício lá com a explicação, vou dar um prazo de uma semana para vocês fazerem com calma. E quinta-feira eu vou botar mais alguma coisa também. E como que vai ficar a organização das nossas aulas? Na verdade, como eu expliquei a vocês, eu acabei pegando a aula de Sandra hoje. Ela botou o material dela na plataforma, mas eu peguei essa aula dela porque eu acabei usando e me confundi nos horários. Então, semana que vem, entende-se que não seria a aula dela, seria a aula minha, né? Se eu peguei a dela hoje, então a partir de semana que vem a gente normaliza isso. Semana que vem a gente vai se encontrar de novo às 10 horas e vai pular 15 dias e só na outra semana. Entenderam, gente? Tá? Então, assim, quem não. A gente semana que vem vai continuar com os números complexos. E é isso, quero agradecer vocês. Vocês não podem botar o rostinho aí para eu fazer uma fotinho com vocês, não, gente? Prometo que vai ficar bem distante. Você já viu, né? Cadê? Tainá, aparece aí, Tainá. Só um pouquinho, Tainá. Ai, obrigada, obrigada. Cadê Larissa? Será que Larissa tá me ouvindo? Podia só mostrar o rostinho rapidinho? Larissa está trabalhando, ela falou que estaria trabalhando, está com plano de dados lá também. Não deve estar sendo fácil, mas será que ela está me ouvindo? Ô Larissa, se você estiver ouvindo a professora, põe o seu rostinho lindo aí. Não deve dar porque ela está fazendo cabelo, né? Tudo bem. Ela tá só escutando mesmo. Tudo bem então. Então deixa eu fazer uma fotinho nossa. A cara de Tainá, adoro. Vou botar bem distante, Tainá, fica tranquila. Ah, que bom. Assim, não tão distante, mais ou menos. É só para brincar, gente, porque eu preciso estimular também quem não está assistindo, entendeu? Eu não vou, não vou. Claro que se eu pudesse, eu colocaria lá no Facebook, né? Mas vocês vão brigar comigo, vocês vão me bater. Com Agora, olha certeza. só, semana que vem pode fazer a maquiagem e vir para a aula, porque eu vou publicar no Facebook a participação da turma. Então, eu tô falando, acorda cedo Então e tá vai bom, dormir semana que vem eu cedo. venho arrumada. Bem arrumada às 10 horas. Eu vou fazer um print daqueles. Sabe por quê? Eu sei o quanto é difícil para vocês estarem aqui. E às vezes eu tenho a vontade de botar um depoimentozinho lá no meu Face, mas não posso, porque eu não posso tirar foto. Vocês reclamam que não estão arrumados. Então já está combinado. Semana que vem pode fazer a make aí. Vou tirar a fotinha aqui, peraí. Pode? Vai. Uhum.
Já foi, viu? Um beijo para vocês. Fiquem com Deus. Até semana que vem às 10 horas. Façam o exercício, tá bom? Tentem fazer o exercício. E depois que eu publicar a fotinho lá no grupo, para brincar um pouco com o pessoal, se vocês puderem, é um pedido meu. Coloque, escreve lá embaixo alguma coisa, pessoal, não deixa de assistir o vídeo, não. Por quê? Porque vocês têm uma presença mais firme com os colegas do que eu. Porque vocês estão mais em contato com eles. Então, assim, não precisa botar muita coisa, mas se vocês puderem me ajudar, escrever embaixo assim: olha, gente, assiste o vídeo, a matéria é nova, já me ajuda. Tá bom assim? Aham. Beijo. Fiquem com Deus. Tchau, Tchau. professora. Até. Tchau, tchau, gente. Até terça. Até.